Hoje a gente vai mergulhar numa previsão que parece até coisa de ficção científica, mas vem de uma das figuras mais disruptivas do nosso tempo. Elon Musk projeta que, em coisa de 10 a 20 anos, a convergência de inteligência artificial geral, robôs humanoides e energia abundante vai tornar o trabalho humano opcional. E isso nos coloca diante de uma encruzilhada fundamental, né? Uma encruzilhada gigantesca. Exato. E a questão que a gente vai discutir aqui é: essa visão é um mapa para uma utopia libertadora? Uma era de abundância e criatividade sem precedentes para a humanidade? Ou é o projeto de uma distopia assustadora, marcada por desigualdade extrema, controle social e uma crise de propósito? Para começar, então, o meu ponto é que a visão do Musk não é um delírio. Ela é, na verdade, a progressão lógica do avanço tecnológico que a gente já está vivendo. Ela se baseia em 3 pilares que avançam assim num ritmo exponencial. O primeiro, claro, é a inteligência artificial geral, a AGI. Especialistas como o próprio Musk e outros pesquisadores, eles apontam para a chegada dela na próxima década, talvez ali entre 2029 e 2035. E não estamos falando de um chatbot melhorado, né? É uma inteligência que supera a humana em praticamente tudo, de programação de software a diagnóstico médico. O segundo pilar são os robôs humanoides, tipo o Optimus. Com um custo projetado para cair para 20 ou 30 mil dólares menos que um carro popular, eles vão poder executar todo o trabalho físico. O Musk fala em bilhões de robôs, mais do que humanos, trabalhando em fábricas, na agricultura, na construção. E o terceiro pilar que amarra tudo isso é a energia abundante e praticamente gratuita, vinda de fontes como a solar e futuramente a fusão nuclear. Agora, imagina o que acontece quando você combina esses 3 elementos. Você tem robôs movidos a energia quase de graça, construindo, plantando, fabricando tudo 24 horas por dia. O custo de produção de quase tudo que a gente consome despencaria para centavos. É aí que a escassez, o motor da nossa economia por milênios, deixa de existir. E para gerenciar essa transição, a proposta é uma renda básica universal financiada pela taxação sobre essa imensa produtividade automatizada. Se a gente olhar o histórico do Musk, que transformou carros elétricos e foguetes reutilizáveis de impossíveis em realidade, a gente tem que levar essa visão muito a sério. Olha, eu entendo o otimismo. Ele é contagiante, de verdade. Mas a realidade pode ser bem diferente. Na minha opinião, essa visão utópica é perigosamente ingênua, porque ela ignora a variável mais complexa de todas, o poder. Essa narrativa toda de abundância ignora quem vai controlar essa tecnologia, e é aí que a utopia começa a se parecer com o seu completo oposto. O primeiro risco, e o mais óbvio, é a concentração de poder e a desigualdade num nível que a gente nunca viu. A IA e os robôs, eles não vão ser de domínio público, né? Eles vão pertencer a um punhado de corporações e seus acionistas bilionários. Eles serão os donos de todos os meios de produção. A grande maioria da humanidade se tornaria, na prática, uma classe de dependentes, sem emprego, sem renda própria e, portanto, sem nenhum poder de barganha. E a renda básica universal, que você apresenta como a grande solução, ela pode se tornar a principal ferramenta de controle social dessa nova era. Pensa bem. Se a sua única fonte de sustento vem do governo e é distribuída por meios digitais, você se torna completamente vulnerável. E por fim, tem a crise de propósito. Trabalho não é só dinheiro. Para milhões de pessoas é identidade, é rotina, é dignidade, é a sensação de ser útil. Remover essa estrutura da vida de bilhões de pessoas de uma vez só, sem um substituto claro, é a receita para uma epidemia global de problemas de saúde mental. Os estudos sobre desemprego de longa duração já nos dão um vislumbre assustador disso. Você toca num ponto importante, que é a RBU, e esse risco de controle. Mas a minha preocupação é com o outro lado da moeda. Os testes que a gente já tem, ainda que em pequena escala, apontam para uma direção muito mais positiva. Os projetos piloto na Finlândia, no Quênia, em várias cidades americanas, os resultados são consistentes. As pessoas relatam menos estresse, melhor saúde, mais tempo para a família, para a educação.
A gente viu até um aumento no empreendedorismo, gente abrindo pequenos negócios, sabe? Isso desmonta um pouco aquela ideia de que as pessoas simplesmente ficariam passivas. Mas a escala é muito diferente. Mas numa sociedade de abundância real, a RBU não seria uma esmola para manter as pessoas quietas. Seria uma plataforma de lançamento. Pela primeira vez na história, a gente teria bilhões de pessoas livres para se dedicar àquilo que realmente as apaixona. A arte, a ciência, o cuidado com a comunidade. Nós poderíamos redefinir o que significa ter uma vida produtiva, desvinculando isso da obrigação de ter um emprego para sobreviver, né? Olha, com todo respeito, esses testes são como testar um bote salva-vidas numa piscina e achar que ele está pronto para uma tempestade em alto mar. Dar uma pequena ajuda de custo para algumas milhares de pessoas dentro de uma economia capitalista que ainda funciona é uma coisa. Outra, completamente diferente, é criar um sistema global onde talvez 90% da população dependa exclusivamente disso. A questão não é se as pessoas ficam menos estressadas com um pouco mais de dinheiro. A questão é a arquitetura de poder por trás do sistema de distribuição em massa. E o perigo real aqui são as moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, que muitos governos já estão desenvolvendo. Pense o que isso significa. O governo poderia distribuir uma RBU que é programável, um dinheiro que só pode ser gasto em certas coisas, como comida e aluguel, mas não em outras como, sei lá, viagens ou livros considerados subversivos, um dinheiro que pode ter data de validade. Isso não é dinheiro como a gente conhece. É um vale-alimentação digital com poder de veto sobre a sua vida. Mas aí é uma visão fatalista da tecnologia. Você assume que a única implementação possível é a mais autoritária. A mesma tecnologia que permite o controle também permite a descentralização. A gente poderia ter sistemas de RBU baseados em blockchain, distribuídos de forma transparente, resistentes à censura, garantindo a autonomia do indivíduo. A questão não é a ferramenta em si, mas as regras que nós, como sociedade, decidirmos aplicar a ela, entende? Se o perigo é o controle centralizado, a resposta é lutar por sistemas descentralizados, não abandonar a ideia toda. A alternativa, que seria não fazer nada e deixar milhões sem renda enquanto robôs produzem tudo, isso me parece uma distopia muito mais certa. Eu concordo que a inação é um perigo. Mas essa sua proposta de uma solução tecnológica descentralizada me parece otimista demais. Que governo, tendo a possibilidade de implementar uma CBDC, que lhe dá controle total, escolheria voluntariamente abrir mão desse poder em nome de um ideal libertário de blockchain? A trajetória dos estados nos últimos séculos é de centralização de poder, não o contrário. Isso me leva a uma questão ainda maior. Quem está por trás desse sistema todo? Porque não estamos falando de um vácuo político. A gente está falando de um novo arranjo de poder que se assemelha a algo que a gente já viu na história, mas com uma roupagem tecnológica. Você está se referindo à concentração de capital. Imagino. É um risco real, não vou negar. A história nos dá vários alertas sobre isso. Mas a Revolução Industrial também concentrou um poder gigantesco nas mãos de poucos, criando desigualdades brutais. E qual foi a resposta da sociedade? Não foi passividade, foi a criação de sindicatos, a luta por leis trabalhistas, a implementação de sistemas de seguridade social. Houve uma disrupção, seguida por uma longa e difícil, mas no fim, bem-sucedida adaptação social e política. Eu vejo um caminho parecido. A gente pode criar novos mecanismos de governança democrática para essa era. Taxação robusta sobre o capital produtivo automatizado, talvez até modelos de propriedade coletiva sobre as IAs mais poderosas. Mas aí é que está a falha crucial na sua analogia com a Revolução Industrial. Naquela época, por mais explorados que fossem, os trabalhadores tinham uma coisa fundamental: poder de barganha. A riqueza dos industriais dependia do trabalho deles. Sem os operários, as fábricas paravam. Uma greve geral podia parar um país. Agora, me diga, no futuro que a gente está discutindo, onde a IA e os robôs fazem absolutamente tudo, qual é o poder de barganha da massa de dependentes da RBU? É zero. Eles não são necessários para a produção. Se eles fizerem uma greve, nada acontece. A produção continua. Isso não cria uma democracia mais forte. Cria uma estrutura social que se assemelha a um feudalismo tecnológico.
Uma pequena elite de senhores da tecnologia é dona de todos os ativos produtivos. E a massa de servos digitais vive à mercê deles, dependendo de uma RBU que pode ser ajustada ou cortada ao sabor dos interesses dessa elite. A dependência é absoluta. A autonomia é uma miragem. Essa visão pressupõe que a única forma de poder é o poder de barganha trabalhista. Mas talvez novas formas de poder surjam. Poder sobre os dados que alimentam as IAs, por exemplo. Mas, deixando isso de lado por um momento, a sua perspectiva me parece excessivamente pessimista sobre a natureza humana. Você fala de uma crise de propósito, mas isso parte da premissa de que o trabalho assalariado é a fonte primária de sentido na vida. Eu questiono fundamentalmente essa ideia. Isso é uma construção social da era industrial, não é uma verdade eterna. Por milênios, os seres humanos encontraram um propósito na arte, na filosofia, na ciência, na comunidade. Libertar a humanidade do trabalho obrigatório não é uma sentença de vazio existencial. É a maior oportunidade da história para um florescimento em escala global. Pensa na possibilidade, uma renascença global. Bilhões de potenciais Einsteins e Marie Curies finalmente livres da necessidade de gastar 8 horas por dia num emprego só para pagar as contas. O que me tira o sono não é a tecnologia, é a ingenuidade com que a gente encara essas questões. A sua visão é bonita, é inspiradora, mas é profundamente elitista. Ela ignora a realidade psicológica da vasta maioria das pessoas. Para muita gente, o trabalho oferece rotina, estrutura social, um senso de competência, um motivo para sair da cama de manhã. É fácil para quem já tem capital intelectual ou inclinações artísticas dizer que todos vão encontrar um propósito mais elevado. A realidade, eu temo, pode ser muito mais sombria. Não estamos falando de um florescimento da arte, mas do que a gente vê em antigas cidades industriais abandonadas pela automação, um aumento no abuso de substâncias, na desintegração de laços comunitários, nas mortes por desespero. A liberdade do trabalho pode se tornar a prisão da irrelevância. Uma utopia do tempo livre que vira uma distopia de apatia com uma população mantida dócil, não só pelo controle da RBU, mas por um fluxo infinito de entretenimento passivo e realidade virtual. O pão e circo romano em escala digital e global. Então, em resumo, a previsão do Musk desenha um futuro que vai exigir uma transição imensa e cheia de riscos, mas que é, na sua essência, um futuro de esperança. A tecnologia nos dá as ferramentas para erradicar a pobreza, a doença, o trabalho pesado. A abundância universal está ao nosso alcance. O desafio, como sempre, não é tecnológico, mas sim de governança. Cabe a nós construir as estruturas sociais e políticas para garantir que os frutos dessa revolução sejam compartilhados, realizando a promessa de libertar o potencial humano. E eu concluo que essa visão de abundância tecnológica é uma miragem que esconde perigos existenciais. O controle totalitário, uma desigualdade abissal e um colapso psicológico em massa. A questão central não é a tecnologia, é o poder. E sem salvaguardas robustas para proteger a autonomia individual, o caminho para esse futuro não leva à utopia, leva à servidão digital, onde a humanidade se torna um animal de estimação bem cuidado, vivendo num zoológico dourado criado por suas próprias invenções. Ainda assim, eu acho que a gente concorda num ponto fundamental. Essa transformação impulsionada pela IA não é uma questão de se, mas de quando e como. Ela já está acontecendo. E o debate sobre como vamos moldar essa transição, se ela vai ser governada democraticamente ou controlada por poucos, é talvez a discussão mais crítica e urgente da nossa era. Exatamente, o futuro não está escrito. Ele vai ser o resultado direto das escolhas, das conversas e das lutas que a gente tiver hoje. E refletir sobre essas múltiplas perspectivas, a otimista e a pessimista, não é um mero exercício intelectual. É uma necessidade absoluta para a gente poder navegar com um mínimo de sabedoria o que está por vir.